Olá, meu querido, minha querida, seja bem-vindo ao programa Em Frente. Olha, nós estamos aqui para falar com você a respeito das coisas de Deus, da palavra de Deus. Quero falar com você hoje sobre um texto da Bíblia que se encontra em Lucas, o capítulo 2, o versículo 25 em diante. Nesse texto, nós vamos falar a respeito de esperar em Deus. Como que funciona isso? Como alguém que esperou em Deus, esperou, como alcançou aquilo que se esperava. Diz que eu quero falar com você. Você está esperando alguma coisa em Deus? Então essa programação é para você. Fica com a gente aqui até o final para você saber, afinal de contas, como que eu posso esperar algo em Deus, o que eu posso esperar de Deus. Sobre isso que nós vamos falar aqui por esse tempo. Olha só, a Bíblia diz lá em Lucas, capítulo 2, no versículo 25 assim: havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Era um homem justo e piedoso que esperava a consolação de Israel. O Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito Santo, ele foi ao templo e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E estavam o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. O Simeão, ele tem um nome interessante, a palavra Simeão, que também lá no hebraico Simão, ele significa aquele que ouve. Simeão, aquele que ouve. Isso é uma coisa interessante. Esse homem tinha ouvido, ele tinha recebido uma promessa de Deus. Na verdade, todo o seu povo havia recebido essa promessa. Desde Gênesis, o capítulo 3, quando o homem e a mulher caíram em pecado e assim saíram da presença de Deus, a Bíblia afirma que o fato de ter saído da presença de Deus fez com que o homem gerasse uma inimizade com Deus. Mas lá, Deus deu uma palavra de reconciliação. E essa palavra de reconciliação, ela iria se firmar, ela iria se confirmar e comprovar com a vinda do Messias, que foi prometido a partir dali. E foi dito, olha, aquele que é descendente da serpente, ele vai ferir o calcanhar do descendente da mulher. Mas o descendente da mulher, e aí ele está falando de Jesus Cristo, ele vai esmagar a cabeça do descendente da serpente. Então seria uma batalha espiritual na qual, querido, imagina, alguém fere o calcanhar, dá uma dor, mas alguém esmagar a cabeça, mata, destrói. Então essa era a palavra revelada, e aí a partir daí todo o povo de Deus e o povo de Israel passou a aguardar que Deus enviasse o Messias. E então um dia um homem chamado Simeão, ele fez uma oração a Deus e disse: Senhor, eu recebi essa palavra, eu recebi essa promessa. E eu estou esperando por esta revelação, por esta consolação para o teu povo. E aí o Espírito Santo disse para ele, de maneira muito específica, no versículo 26 nos disse: olha, o Espírito Santo te diz que você não vai morrer antes de ver o Messias, antes de ver o Cristo do Senhor. E foi exatamente isso que aconteceu. Naquele dia entraram Maria e José, entrou um casal ali no templo e Simeão estava constantemente fazendo as suas orações, entregando a Deus os seus votos, fazendo ao Senhor, adoração, louvor, e ele vê entrar um casal com um bebê, um menino nos braços. Imediatamente o Espírito Santo lhe revelou: o que você esperava acabou de entrar por aquela porta. Queridos, que coisa linda. Um homem que esperou em Deus por muito tempo, agora ele vê entrar a resposta da sua oração, ele vê entrar a resposta da revelação que lhe havia sido dada pelo Espírito Santo. Entrou Jesus Cristo, entrou o Messias, entrou o Salvador, entrou o Consolador do povo de Israel, o Redentor, que seria não só para o povo de Israel, porque o próprio Simeão vai dizer: este menino vai servir para consolo de todos os povos, tanto do povo de Deus, o povo de Israel,
quanto dos gentios, ou seja, aqueles que não são judeus. E foi exatamente isso que aconteceu. Bom, a Bíblia diz que este homem esperava a consolação de Israel. Ele estava aguardando, vamos dizer, ansiosamente que aquela palavra se cumprisse. Como esperar em Deus? Ele havia recebido uma promessa. E a gente tem muitas promessas de Deus. Como esperar o cumprimento dessas palavras ou dessas promessas que Deus nos tem dado? A primeira coisa, meus queridos, lá no Salmo 40, no versículo 1, o salmista nos diz assim, olha, esperei com paciência no Senhor e Ele ouviu o meu clamor. A primeira coisa é essa, esperar com paciência no Senhor. A gente espera com paciência quando a gente tem certeza que vai acontecer. A gente espera com paciência quando sabe, vai dar certo. A gente espera com paciência quando no nosso coração não resta sombra de dúvida. Vai ser assim. Você quer ver uma mulher grávida, tá? Esperando um bebê. Mas ela não fica ansiosa, ela tem paciência. Porque ela sabe, queridos, que vai chegar o momento. Tem um tempo marcado, determinado. As coisas estão para acontecer. Então, a mesma coisa, quando alguém recebe uma palavra de Deus, pode esperar que vai acontecer. Aí, embora nós não saibamos qual é o tempo exato, não tem problema. Porque aquele que fez a promessa é fiel. Aquele que fez a promessa é poderoso para cumprir. Então eu simplesmente descanso e fico pacientemente esperando. Espero com paciência, com tranquilidade. É interessante a palavra paciência, né? Se a gente for falar ela pausadamente, acaba saindo um som no início da palavra. Esperei com paciência no Senhor. Esperei com paciência no Senhor. Deus nos chama a ter paz, queridos. Sabe, Jesus, ele foi chamado pelo profeta Isaías, nada mais, nada menos do que o príncipe da paz. Quando você segue a Jesus Cristo, quando você anda no caminho de Jesus, não te resta outra coisa a não ser ter paz. Porque na tua vida vai viver ninguém mais, ninguém menos do que o príncipe da paz, o dono da paz. E a Bíblia diz que Jesus dá paz e Ele não dá paz como o mundo dá. O mundo dá uma paz que dura hoje e amanhã. A gente já não pode confiar, então a gente fica meio ressabiado. Quando vê, você volta a estar ansioso por determinadas coisas. Mas aquele que espera no Senhor pode esperar com paciência, tendo paz e tendo a ciência de que vai acontecer. Porque Deus realmente ouve o nosso clamor. Não tenha medo, não fique assustado. Entregou para Deus? Então confia e tenha paciência, espera. Porque Deus prometeu que nos daria grandes e poderosas promessas, grandes e poderosas bênçãos. Aquele que tem a promessa de Deus já tem a bênção. Porque quem prometeu é fiel. O Senhor, o nosso Deus, Ele é fiel para cumprir. Há uma outra coisa, aqueles que nós temos que manter durante o tempo de espera. Além de ter paciência, a segunda coisa é a fé. Porque sem fé, diz Hebreus capítulo 11, versículo 6, sem fé é impossível agradar a Deus. Impossível, não dá. Ninguém agrada a Deus desconfiando de Deus. Ninguém agrada a Deus com dúvidas se Deus faz ou não faz, se Ele pode ou se Ele não pode. O Senhor chama você, o Senhor chama a mim a crer. A termos fé. Fé é crer no invisível. Fé é crer no impossível. Fé é depositar em Deus a confiança de saber aquele que faz todas as coisas, aquele que já fez tudo, ainda continua controlando nas suas mãos e vai também fazer ainda coisas tremendas. A Bíblia diz em Hebreus 13:8 assim, olha, Jesus Cristo é o mesmo, não mudou nada, ontem, hoje e eternamente. O apóstolo Tiago fala que em Cristo não há mudança e nem sombra de variação. Ele simplesmente não muda. Malaquias 3, versículo 2 fala, olha, versículo 6, desculpa, fala assim, ó, vocês não são destruídos por causa da minha misericórdia, filhos de Jacó, porque eu, Senhor, não mudo. Deus não muda. Ele não mudou de ontem para hoje. Ele não vai mudar de hoje para amanhã. Ele é o mesmo. Ele continua amando você, Ele continua cuidando de você, Ele continua muito interessado
em cuidar da tua vida, da tua condição e de tudo aquilo que você tem posto na mão dele, seja a tua casa, a tua família, os teus negócios, a tua saúde, a saúde daqueles a quem você ama, a tua mente, o teu coração. Deus está no controle disso e Ele ama você. Isso é lindo de saber, então creia. Abraão recebeu uma promessa, queridos, já com 75 anos de idade, de que ele seria pai. A sua esposa, 10 anos mais nova, 65 anos de idade, já não tinha possibilidade. A Bíblia diz que já lhe havia cessado o costume das mulheres, de maneira que ela não podia ter filho de jeito nenhum. Ela já tinha vivido de maneira estéril até aquele dia. Mas o Senhor aparece para este casal e diz: em vocês serão benditas todas as famílias da terra. Todas as famílias da terra serão abençoadas por conta de Abraão e Sara. E aí a Bíblia fala lá em Romanos capítulo 4 que Abraão creu contra a esperança. O que é crer contra a esperança? Olha, todo mundo diz que não. Aliás, tudo diz que não. Se você for colocar na ponta do lápis, esse mês não dá para pagar. Mas Deus diz: creia contra a esperança, como Abraão creu. Porque 25 anos depois Abraão recebeu a palavra cumprida. Nasceu-lhe um filho quando ele já estava com 100 anos de idade, Isaac. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Não há difíceis para o nosso Deus. Então, de repente, você está aí debaixo de um diagnóstico médico. E você fala: meu Deus, então já não dá mais para ter esperança. Dá para ter esperança para aquele que tem paciência, para aquele que tem fé. De repente, você está debaixo de uma condenação. De repente, foi lhe batido um martelo numa situação até judicial. Mas a palavra de Deus diz: creia contra a esperança. Quando tudo e todos dizem não, quando todos os fatores parecem demonstrar não tem jeito, Deus aparece para dizer: confia em mim, creia, mantenha a tua fé, tenha paz, tenha paciência, espera no Senhor. O Simeão pegou a sua bênção no colo, porque simplesmente este homem creu. Simplesmente esse homem esperou. Fica essa palavra para o teu coração, meu querido, minha querida. Sou o pastor Silas de Souza, aqui da IPI de Rolândia. E é um prazer estar com você todos os dias aqui na TV Cultura em 2 horários, às 8 da manhã e também às 1h30 da tarde, segunda a sexta-feira. Você pode entrar em contato com a igreja lá na secretaria, no 43 30 15 27 27. 43 30 15 27 27. Pode ir lá direto também, na rua Hugo Maria do Vale 422. Ou então você pode ir a uma das nossas atividades que acontecem na Santos Dumont 1075 no centro da cidade. Santos Dumont 1075 no centro da cidade de Rolândia. E mais aqui, ó, você pode entrar nas redes sociais do próprio programa Em Frente, tá bom? Lá no Facebook Em Frente Responde. Curte lá a nossa página, pode ir lá no Instagram também, segue Em Frente Responde, ou então no YouTube, se inscreve no canal, aciona o sininho e vamos caminhar junto aqui, ó, em frente. Deus tem coisas lindas para nós, para mim e para a tua vida. Deus te abençoe, meu querido, minha querida. Ó, quer falar comigo aqui, pedir oração, tirar dúvida, esclarecer qualquer coisa? Tem o WhatsApp, 439-9147-5007, 439-9147-5007. Deus te abençoe, eu te amo em Jesus. Tchau, até o próximo, se Deus quiser.